Grande Prêmio do Brasil, ou agora Grande Prêmio de São Paulo. O que importa mesmo é que essa é uma das corridas favoritas dos pilotos. Pode não ser a cidade mais bonita do mundo, pode não ser a mais segura, mas as surpresas de Interlagos e o rolê aleatório que é esse país garantem experiências inesquecíveis. Gente, olha, é o Charles! É o Charles! Hoje a gente vai falar de algumas delas, especialmente da época em que o GP era disputado em pleno verão, em janeiro e fevereiro, com a pilotada se espalhando no litoral paulista no fim das férias. Teve até James Hunt preso depois de discutir com um policial no Guarujá. É agora, no primeiro stint. Ah, o GP do Brasil. Tinha de tudo. Piloto descansando nas praias, James Hunt na delegacia e até Beatle vindo ao Brasil. Antes de te contar essa história, vou mendigar o seu like, caso você já conheça o canal, já que aqui no YouTube a gente vive de joinha, né? E se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí para acompanhar os outros conteúdos, beleza? Vamos lá, começando pela história do James Hunt, que eu sei que é a que vocês mais querem ouvir, tá certo? Então vamos lá. Cara, qual a possibilidade de você encontrar um campeão mundial de Fórmula 1 na fila da balsa no Guarujá, aqui em São Paulo? Eu não sei. Hoje nenhuma, né? O tempo dos caras é contado, todo mundo disputando 15 minutos do Hamilton, 15 minutos do Verstappen. Realmente, tempo para descansar eles só têm nos intervalos mais longos entre as corridas. Mas se você estivesse na balsa do Guarujá em uma noite de janeiro de 1977, poderia ter presenciado a discussão entre James Hunt, o então campeão mundial de Fórmula 1, e o Cabo Isidoro. Eu não sei quem é o Cabo Isidoro, mas enfim, estava ele lá a serviço da Polícia Militar. O Hunt estava voltando para São Paulo depois de alguns dias de folga no Guarujá, onde deu tudo errado. Sabe aquele fim de semana que tudo sai do controle? Ele foi traído pelo verão brasileiro, né? Choveu durante quase o período todo que ele passou lá, sem falar na intoxicação alimentar que ele pegou e que fez com que ele passasse bastante tempo em um cockpit, digamos, diferente. Eu tô debilitado, eu comecei o jogo a tarde toda, eu tive caganeira, cagando pura água, né? Como desgraça pouca é bobagem, o PM parou o Hunt na fila da balsa, exigindo os documentos do veículo e a carteira de habilitação. Você acha, né, amigo? O Hunt estava dirigindo um Chevette emprestado pela organização do GP do Brasil. Era um carro todo estilizado, incluindo o nome dele ali em letras bem grandes nas laterais, mas o policial, além de não ter a menor ideia de quem era aquele cara, fez tudo como mandava a lei, né? Tava certinho, tava no direito dele ali de exercer o que mandava a lei. Como o Hunt não tinha carteira de habilitação, que tinha sido roubada na Itália um mês antes, e o diálogo português e inglês não avançou para lugar nenhum, pumba, o Hunt foi preso. Ou pelo menos levado para a delegacia, né? Porque chegando lá, as coisas se resolveram rapidinho, no jeitinho brasileiro. O delegado reconheceu o Hunt e topou dispensar o cara. Isso, claro, se ele pudesse ceder gentilmente alguns autógrafos e fotos, inclusive para o nosso querido Cabo Isidoro. Surreal, né? Mas não para por aí, não. Já em São Paulo, nos treinos do GP de 77, o Hunt se emputeceu com o Ingo Hoffmann e com Alex Dias Ribeiro por ter sido atrapalhado. No caso do Ingo, ele foi reclamar com o Emerson, que era o dono da equipe Copersucar, e no do Alex, coitado, que é atleta de Cristo, ele saiu feito um louco, fechando o Alex como numa briga de trânsito e mostrando o dedo do meio. Tava pistola o James Hunt. Aí no sábado, depois do treino, o jornalista José Inácio Werneck procurou o Hunt para ouvi-lo aí sobre essa confusão, e é claro que deu ruim, né? Ele foi insultado pelo Hunt, retrucou e por pouco os dois não saíram no braço. That unfortunately that's wrong because it doesn't change the fact that the Brazilian press wrote a lot of lies about me in Guarujá. Bom, houve troca de insultos, ele começou a me insultar, eu reagi, ele me empurrou, disse que ia chamar a polícia, eu disse que ia sair porque realmente achava que eu não tinha jeito de estar dentro do box da McLaren, mas daqui de fora disse para ele o que tinha vontade de dizer. O John Hogan, executivo da Marlboro, patrocinadora da McLaren, viu tudo de perto e foi lá acalmar os ânimos, pediu desculpas pela atitude do Hunt e convidou o jornalista e os outros repórteres que acompanharam a briga a voltarem aos boxes da equipe na manhã de domingo, prometendo que o piloto inglês os receberia para fazer as pazes. O Hunt de fato recebeu essa galera, mas não foi para se desculpar não, e sim para continuar xingando
para desespero do pobre do John Hogan. Minhas células cerebrais estão fervendo. Mas voltando ao litoral de São Paulo, acredite, cenas como aquela do Hunt na balsa eram razoavelmente corriqueiras nos 8 anos em que o Grande Prêmio do Brasil foi realizado nos meses de janeiro e fevereiro. No caso, estamos falando aí de 1973 até 1980. Naquela época, a programação da Fórmula 1 começava bem antes, né, bem mais cedo, logo no primeiro mês do ano. E para fugir do rigoroso inverno europeu, a categoria escolhia sempre as Américas e a África, o que muito cá entre nós deixava todo mundo feliz. O verão brasileiro era extremamente convidativo para os pilotos, né? Em uma época em que as agendas eram menos apertadas e eles conseguiam chegar de 2 a 3 semanas antes para curtir uns diazinhos de férias na praia, né? O Emerson, inclusive, tinha uma casa no Guarujá e era o grande anfitrião de caras como Jack Stewart, Niki Lauda, Clay Regazzoni. Mas a turma se espalhava também aí por outras praias como Angra dos Reis, Búzios. Na verdade, era mais fácil encontrar um deles de pé na areia do que no autódromo, onde o acesso sempre foi restrito, né? As corridas em Interlagos e os pitstops na praia atraíram até o guitarrista dos Beatles, George Harrison. Apaixonado por velocidade e viajando o mundo para ver as corridas ao lado dos amigos Stewart e Emerson, o George Harrison se tornou o primeiro integrante da banda a pisar no Brasil, isso para o GP de 1979, já que o Paul McCartney só faria aqui os seus primeiros shows em 1990 no Brasil, né? De férias por aqui, o George foi ao Guarujá com o Emerson e curtiu uns dias por lá, como você pode ver nessa foto, onde ele frita no sol com o Emerson Fittipaldi e com o Reginaldo Leme. Muito bem, o Grande Prêmio do Brasil passou por uma enorme transformação em 81, né? Foi quando trocou São Paulo definitivamente pelo Rio de Janeiro, mais precisamente pelo extinto autódromo de Jacarepaguá. Por causa do carnaval, do calor impraticável e das mudanças no próprio calendário da Fórmula 1, né, que começou a ter o seu start um pouco mais tarde, a corrida também foi jogada mais para frente para os meses de março e abril, mas isso não impediu que as equipes e os pilotos pingassem por aqui e um pouco antes disso. Nas semanas que antecediam o início do campeonato, as fornecedoras de pneus precisavam encontrar um país de clima mais adequado para os seus testes, né? O Brasil era a escolha óbvia, porque os carros já viriam para cá de qualquer forma, por causa da corrida. A corrida ia ser aqui, os caras já iam mandar os carros. Então, era lá mesmo em Jacarepaguá que aconteciam os famosos testes de pneus. As praias brasileiras tornavam tudo mais tranquilo, inclusive a missão de viajar com antecedência para essas sessões de treinos, né? Era sair do autódromo direto para a praia. Em uma época bem machista, né, e de exploração da beleza da mulher brasileira de um jeito não muito aceitável nos dias de hoje, os pilotos participavam até da eleição da musa do GP, lá tomando uma cerveja na beira da piscina dos hotéis. Definitivamente era uma curtição e uma união entre eles que não se viu nunca mais na categoria. O GP do Brasil mudaria mais uma vez de local, voltando a São Paulo em 1990 e matando um pouco desse clima de pré-temporada vivido nas 2 décadas anteriores, né? Menos pela cidade, claro, e mais pelo nível de profissionalização da Fórmula 1. Os pilotos agora são astros do esporte, de uma audiência global, né? E cada segundo do tempo deles em qualquer país é disputado a tapas pelos patrocinadores, como a gente já disse aqui. Paralelamente, os testes passaram a ser realizados na Espanha, onde o inverno pega um pouco mais leve. Ou, né, no Bahrein, como foi nesse ano e também será no ano que vem. Essa soma de fatores foi basicamente o que separou diversão do trabalho no caso das corridas brasileiras. Desde 2004, o GP do Brasil é disputado no final do campeonato, entre outubro e novembro, tendo inclusive decidido 6 títulos mundiais. Claro que essa nova data veio acompanhada aí de boas festas de encerramento, onde os pilotos puderam se soltar e curtir um pouco, né? Eu particularmente lembro das festas espetaculares da Red Bull em 2007 na Pachá e 2008 no Memorial da América Latina, que foram de estourar a tampa da caixa com a pilotada toda presente e sem medo de encher o caneco, já que era a última prova do ano, né? Mas nada mesmo como o que se viu aqui nos anos 70 e 80, pelo menos é o que eu imagino e o que eu ouço das pessoas que viveram esse período. Gostou desse vídeo? Então deixa aí o seu like para ajudar a gente a produzir conteúdo cada vez mais legal. Se ainda não for inscrito, plim, deixa aí na inscrição também o seu clique. E eu deixo aqui um grande abraço a todos vocês, desejando um excelente GP de São Paulo para quem estiver vendo antes da corrida. E a gente marca um novo encontro toda semana aqui
no primeiro extinto, tá certo? Valeu, um abraço, tchau!